Uai, pastor. Essa gravação aqui. Estamos tudo bem, graças a Deus, a paz do Senhor para todos. Amém. Eu estou aqui fazendo um teste com tudo, no celular e no notebook. Falei para os meninos, nós estamos aqui numa luta, porque para nós é uma satisfação muito grande ter o Senhor ministrando aula de escatologia para nós. E até nós falamos com o Hugo, com o Micael, para nós termos a oportunidade de nós podermos gravar esse estudo, porque a esperança nossa é que a nossa igreja cresça e nós vamos com certeza usar esse estudo para ministrar dentro da igreja. Então, nós temos que aproveitar esses momentos que eles são singulares, né, pastor? Muito bem. Como se diz em Romano. Não, mas aí eu vou compartilhar algumas informações muito importantes com vocês aí, mas nós temos aí grandes líderes, aí, por exemplo, o Dr. Hugo, o Rogério Bueno, a irmã Helenice, já tem esses, eu sei que tem conhecimento muito profundo já, sabe? Porque são muito estudiosos, sabe? E essa matéria é uma matéria que a gente precisa estudar bastante para ministrar. Eu não tive muito tempo para ministrar. Eu estou com uns projetos grandes aqui realizando, sabe? Então, não tive muito tempo para isso hoje, mas nós vamos compartilhar com vocês daqui a pouco um pouco do conhecimento e eu creio que vai ser bênção. Nós não vamos tratar de coisas muito profundas hoje, porque a escatologia ela precisa de alguns princípios para a gente começar a ir adentrando aos poucos na escatologia. Como o bispo Expedito ele sempre fala, é importante a gente ter o óculos da escatologia. E o óculos da escatologia, ele começa com graus bem pequenininhos, né? Para depois a gente ir acrescentando, porque toda a Bíblia ela está cheia de escatologia, né? Mas vamos cumprimentar o Renato. Renato, cadê você? Liga a sua câmera, rapaz, deixa eu te ver aí. Ou é a irmã Michele? Paz do Senhor, irmão Renato. Está dando conta de ligar? Eu vou ligar o microfone para o senhor aqui, Renato. Eu não sei. Irmão Renato, se quiser falar, seu microfone já está aberto. E aí, pastor, você tá bem? Amém, glória a Deus, eu estou bem, apareceu. Pai do Senhor. Amém. Como é que está você e a sua família? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Amém, glória a Deus. Cadê a Michele, mas a Michelezinha? Não, aqui não é Michele nem Michelinha, não. Aqui é Marisa. Ah, é outro? É outro Renato. Líder. Ah, é outro Renato, rapaz. Que maravilha. Eu pensava que era o Renato lá da Michele. Aqui é mais bonito um pouquinho, pastor. Ah, pelas risadas aí, é capaz que, como diz o outro, coruja que não gava o toco, pau nela. Pau nela. Pastor, esse aí é outro grande líder da igreja. Ah, que maravilha. Cadê a face dele? Liga a câmera aí, ou sua internet está pequena, está fraca? Eu conheci o homem. Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui. Só um pouquinho, pastor. Ok, tudo bem. É só clicar, se você estiver no telefone, é só clicar na tela. No lado esquerdo aparece uma câmerazinha que ela vai estar com um risquinho vermelho. Clica em cima dela que ela abre. É.
Conseguiu, Irmão não? Renato, tocar na câmara embaixo, na barra embaixo, aparece a câmera e o microfone. É só o senhor tocar na câmerazinha, libera a sua imagem. É. É difícil tudo esse trem aqui, viu? Não, não. Pode ser as primeiras vezes que é mais difícil, mas isso é um... Pensa numa ferramenta boa chamada Zoom, sabe? Aí, não. Aí, pronto. Ah lá, o cara é muito formoso mesmo, aí. Tô falando. Que maravilha. Ah lá, o pastor Rogério também foi para a fazenda agora, olha lá. Então, né, pastor? Aí. Tá sempre nascendo aí, ó. Colocou um background ali no final ali. Devagarzinho a gente vai aprendendo a mexer nesses trem. Só que esse aí não ficou, ele não aparece muito bom do lado daqui, não. Nem daqui. Muito bem. Ai, ai. Pessoal, eu não sei, pastor Rogério, eu deixo contigo aí para o senhor fazer o início, ver como o senhor quiser fazer aí. Está com o senhor agora, tá? Eu vou desligar meu microfone aqui por um instantinho. O senhor conduz aí até passar a oportunidade para mim, tá bom? Ok. Pastor, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Eu sou muito feliz por nós podermos ter esse momento, porque isso vai somar muito na nossa vida, vai nos ajudar bastante. E eu penso que... Espera aí um pouquinho que eu vou baixar o volume do negócio aqui. Porque eu tô aqui, pastor, lutando eu convidei bastante gente para participar. Minha irmã, meus conhecidos, eu convidei para estar participando com a gente e eu vou ficar muito feliz se um apenas deles participar conosco, né? E eu sou feliz com esse povo que está junto com a gente aí, que está nos Jardim Triângulo, tem nos acompanhado, tem se esforçado para que a igreja permaneça. E eu sempre gostei de ouvir o senhor falar sobre o assunto escatologia, e a nossa igreja precisa, pois penso que esse tempo de pandemia, como nós já conversamos, o senhor e eu, ele vai passar. E ontem à noite, quando nós fizemos o culto lá na igreja, eu comentei com o irmão Micael que Deus não ia colocar uma igreja naquele lugar para não fazê-la crescer. Então, provavelmente a igreja ela vai crescer, ela vai ter o crescimento e a gente pensa que num tempo próximo vai ser um crescimento até grande. Então, todos os que estão participando, o irmão Renato com a irmã Marisa, o irmão Hugo com a irmã Yara, o irmão Micael, a irmã Helenice, a Michele, eu não vi ela, acho que ela está para a fazenda ainda. Não sei se o Renato da Michele já entrou, acredito que ainda não, mas nós temos, dentro da igreja, nós temos pessoas que têm uma capacidade muito grande para liderar. Então, ontem mesmo eu falei com o Micael que tem muitas pessoas lá na igreja que já são formadas, o Hugo em Direito, a irmã Marisa, Contabilidade, a minha esposa, Contabilidade, a irmã Yara, Administração, o Micael se formando em TI, a irmã Lenice fazendo Teologia comigo. Né? Então, tem muitas pessoas, o irmão Renato está fazendo Teologia também, né, Renatão? Então, lá na igreja, só lá na igreja vai ter 3 teólogos, né? Podemos ramificar isso. E eu creio, pastor, que esse estudo vai ser de grande valia para nós, sabe? Pelo que eu conheço do Senhor e vejo o senhor falar, o senhor citou outro nome igual o pastor Expedito, mas prefiro ouvir do senhor e eu sou muito grato pela sua vida, por o senhor se disponibilizar a nos ajudar nesta noite. E para nós dar início, vamos fazer uma oração, para que o Senhor nos ajude, para que nós possamos, nesse momento, além de nós estarmos conectados via Zoom, pela internet, mas nós precisamos estar conectados com o Senhor. Precisamos que o Espírito Santo
esteja conosco para que nós possamos aprender e guardar isso em nossos corações, em nossa vida e praticar isso até a volta de Jesus, porque os ensinamentos eles são para nós caminharmos e vivermos ele até a eternidade. Amém? Vamos orar? Aleluia. Glória a Deus. Senhor e soberano Deus, neste momento nós queremos te dar graças, Senhor. Eu agradeço a Ti, Senhor, pela vida do bispo Cleverly, Senhor, pela disponibilidade, Senhor, dele. Aleluia. Agradeço, Senhor, pela vida da irmã Leonice. Agradeço, Senhor, pela vida da família do bispo Cleverly. E pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor continue com a Tua mão estendida, Senhor, aleluia, sobre o Teu Filho, para ele continuar, Senhor, a obra que o Senhor tem proposto para a vida do bispo Cleverly. Senhor, eu também te agradeço pela vida, Senhor, de cada família que está nos acompanhando aqui nesta noite, a família do irmão Renato, a família do irmão Hugo, a família do irmão Micael, a família da irmã Helenice, as demais famílias, Senhor, da Igreja de Deus do Jardim Triângulo, porque eu creio, Senhor, aleluia, que muitas mais pessoas irão, Senhor, estar conosco. Espírito Santo, eu sou grato ao Senhor pelo teu trabalhar e pelo teu agir. Eu sou grato, Espírito Santo, porque o Senhor tem trabalhado e eu não tenho muitas vezes visto, Senhor, o teu agir, e quando eu me dou conta, o Senhor já tem feito grandes obras. O Senhor tem praticado, Senhor, obras imensuráveis que eu não consigo ver. E nesta noite, eu te peço, Espírito Santo, continue esta obra, aleluias, e nos conecta com o Senhor neste momento, para nós estarmos com o nosso coração, aleluias, totalmente aberto, sem reservas, sem armação, sem armaduras. Nós possamos colocar, Espírito Santo, aleluias, o nosso coração deleitado na Tua palavra nesta noite, para nós aprendermos, pois nós precisamos, porque nós cremos que o nosso caminho é o céu, junto com o nosso Deus, e nós precisamos aprender. Então, Espírito Santo, nos colocamos nas Tuas mãos, à Tua disposição, e pedimos ao Senhor que o Senhor use o bispo Cleverly para nos ensinar e também nos usa para aprender nesta noite. Assim nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Pastor Cleverly, daqui para frente é com o senhor. Glória a Deus. Vamos, de repente, Micael, compartilha se ainda tiver condições aí, compartilha o link com a sua família lá na fazenda. De repente, o seu pai, o seu pessoal entra aí, consiga entrar lá. A irmã Helenice, de repente, convida lá a Daiane, mas o outro Rogério lá, de repente eles entram aí também. Vamos conectar mais alguém aí para matar a saudade também, né? Eu convidei o Rogério Gaúcho, convidei o Wesley da Jéssica. Wesley está entrando aí, ó. Wesley está entrando aí agora. Muito bem, quem sabe é ele, mas a Jéssica entrando aí, né? Muito bom, pessoal. Eu estou muito feliz de poder participar com vocês nesta noite, de ser útil no ministério pastoral. Nós louvamos ao Senhor por tudo que Deus tem feito aqui na Bahia, através das nossas vidas. Nós temos liderado um grande povo aqui e estamos agradecidos a Deus por isso. Nós temos participado junto, o Micael, a irmã Helenice, o Rogério, de alguns cursos aí da América Latina, né? Eu sempre via vocês presentes, eu me alegrava muito em ver vocês presentes naqueles cursos lá, que eu creio que foram importantes para aquele momento. E foi num momento muito bom, porque foi logo no início da pandemia, e a igreja, então, começou a mostrar esse caminho para nós, da rede social, do Zoom, dessas grandes reuniões, dos cursos, que já são vários cursos que a gente está fazendo e não paramos mais de fazer, né? Esses cursos, então, nos alegramos. Pessoal, hoje nós vamos estudar, então, sobre escatologia, nós vamos direto ao assunto. E a escatologia, ela
ela foi, para muita gente, em um tempo distante, ela foi motivo de medo. Muitas pessoas, ao ler o Apocalipse, ficavam com medo, com muito medo, medo do futuro. A escatologia, ela, quando estudada de forma perfeita, ela lança fora o medo, né? E no lugar do medo é colocada a esperança, né? Então, a escatologia, ela gera esperança na vida do crente, porque a escatologia é a nossa maior esperança, né? A vinda de Cristo, os estudos das últimas coisas geram esperança, porque os acontecimentos que se darão no futuro, para o crente, ele é uma fonte de esperança. É uma fonte de esperança, não de medo. Por exemplo, ao estudar o Apocalipse, falar de todas aquelas coisas tremendas que acontecem lá, aquilo não gera nada de medo em nós, medo algum em nós, porque é apenas esperança. Deixa eu cumprimentar ali o irmão Wesley, que chegou ali, saudade dele. Irmão Wesley, glória a Deus pela sua vida. Amém. Então, não é motivo de medo. Eu já preguei na minha infância usando a escatologia para gerar medo nas pessoas e para que esse medo pudesse, de repente, produzir resultados espirituais. Porém, esse terror, quando a gente prega no Apocalipse, falando sobre os finais, aquele terror que parece que passa, acaba que ele não produz fruto nenhum, porque o medo ele não produz fruto. Produz fruto é a fé, é a esperança, é essas coisas que produzem frutos importantes, não o medo, não o terror. E muitas pessoas, elas sentem aterrorizadas quando lê o Apocalipse. Mas o Apocalipse, aquelas coisas que causam terror ali, elas seguramente elas não são para a igreja piedosa, para a igreja que vive piedosamente em Cristo. Aquilo ali pode gerar medo e terror para as pessoas sem piedade, para as pessoas que não estão enquadradas dentro de um projeto de salvação, que tem se arrependido dos pecados e tem entregado a sua vida a Cristo para viver uma vida piedosa. Eu quero ler aqui um texto em Apocalipse, no capítulo 1, para nós começarmos. Apocalipse, capítulo 1, no versículo 1 também. Revelação de Jesus Cristo. Apocalipse 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Verso 2. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tens visto. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Veja, eu quero, para fazer introdução a esse estudo, eu quero usar a ilustração que, como se você estivesse no serviço e você precisa ir para a sua casa, tá? Você está no serviço e precisa ir para a sua casa. E você tem 2 caminhos. Um caminho, você fica sabendo que por aquele caminho
está cheio de armadilhas, cheio de perigo, vai ter assalto, vai ter troca de tiros, vai ter bandidos, vai ter um monte de problemas naquele caminho. E o outro caminho, ele é seguro desde o seu serviço até a sua casa. Por qual caminho nós escolhemos passar? Certamente que é pelo caminho seguro. Porque já que o outro é cheio de obstáculos, de perigos, de risco de mortes, de acidentes, de todo tipo de sofrimento, para que a gente passar por lá? Assim também é o Apocalipse, assim também são as coisas dos fins. Deus revelou para nós que haverá tempos de dores, tribulações, angústias, um caminho muito difícil a ser percorrido, o caminho da grande tribulação. Mas Jesus também revelou para nós que há um caminho seguro neste tempo da graça, chamado salvação pela graça, salvação pela fé, alcançando agora, nesse tempo, uma vida piedosa e de salvação. Então, não temos que ter medo daquele caminho difícil, porque nós não vamos passar por ele. Nós vamos sair do nosso serviço e vamos voltar para casa, mas nós vamos passar por um caminho bom, por um caminho perfeito, por um caminho seguro. Então, este caminho faz com que nós tenhamos esperança e não medo. Consegue entender? Esperança e não medo. Escatologia, a doutrina das coisas finais, ela para a igreja é esperança e não medo. A esperança da vinda de Cristo, a esperança da salvação, a esperança de participar das bodas do Cordeiro, a esperança de se unir aos ressuscitados. Então, a esperança é grande, não medo. Então, nós louvamos ao Senhor porque a escatologia, ela não é terror, ela não é medo, ela é seguramente esperança. Então, nós devemos estar trabalhando na escatologia, lembrando que há esperança de salvação, há esperança para os salvos. Amém? Eu quero só dar um aviso que eu tinha esquecido. Embaixo aí vocês conseguem ver o chat. No chat vocês podem escrever perguntas, tá? Se alguém quiser fazer perguntas, escreve no chat, que aí vai facilitar para nós respondermos as perguntas depois, tá bom? Embaixo aí na roda, nas ferramentas aí do Zoom, tem o chat. E aí você pode escrever no chat aí alguma pergunta. Eu não tenho problema nenhum com as perguntas. Geralmente eu tenho alguma dificuldade com as respostas. Amém? Então eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela nessa hora. Deixa eu ver se é esta aqui. Eu estou com Pastor, duas. eu acho que o irmão Wesley agora está lhe ouvindo. Amém. Irmão Wesley, você está me ouvindo? Saudações, saudade do senhor. Como é que está o senhor e a sua esposa? A paz, pastor. Estamos bem. Graças a Deus. Aparece aí, irmã Jéssica. Cadê ela? Ela está envergonhada. Aparece aí, mulher de Deus. Saudade da senhora. Vê seu rostinho aí. Ai, glória a Deus. Aí! Amém. Glória a Deus. Está tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Saudades do senhor. Amém. Que maravilha ver meus filhos. Que bom. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém.
Amém. Só quero avisar vocês que nós temos aqui uma aluna nova também, a irmã Rose, é aqui de Seabra, irmã Rosimeire, que está ali, provavelmente com a sua família, assistindo esta aula. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Deixa eu tirar aqui a janelinha do Zoom para cá, para poder facilitar aqui a minha tela. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma tela mais cheia aqui. Eu sei que eu tenho ela por aqui, deixa eu ver aqui. Amém, onde que está? Amém, não sei se melhorou, parece que não melhorou. Deixa eu ver aqui. Fazendo só mais uns minutinhos aqui, deixa eu ver se eu consigo. Melhorou aí para vocês, né, a tela? Dá um joinha aí que eu vejo aí. A tela está boa para a senhora aí, irmã Helenice, que eu estou vendo a senhora aqui. Consegue ler? Amém. Muito bem. Sim. Se o senhor clicar lá em cima, exibir configurações, vai aparecer umas opções. Exibir? Lá no topo, tem exibir configurações. Aonde que está aqui exibir configurações? Bem Estou na... achando só exibir. Tem exibir configurações. Aí, clicando lá, tem a opção de colocar em tela cheia. Exibir, não estou achando não. Estou achando aqui a apresentação de É o slides. segundo campo, pastor, lá em cima. Tem assim, mostrar a barra de tarefas, exibir configurações, encerrar a apresentação. É o segundo lá, exibir configurações. Lá em cima. Um minutinho, vou tentando, vou ver se eu consigo aqui. Uma hora eu dou conta de achar. Exibir configurações. Isso. Pastor, está aparecendo para nós a sua tela e bem em cima na sua tela está aparecendo mostrar barra de tarefas, exibir configurações e encerrar a apresentação de slides. Na sua tela está aparecendo isso para nós já. Aí Tá, mas me conta, aonde que está? A modo de exibição, não? É bem em cima, bem em cima. Pelo computador a gente vê, eu não sei, o senhor tá com o notebook aí? Como é que é? Mas assim tá bom, pastor, assim dá pra gente ver também. Mudou tudo aqui, um minutinho. Que nem dizia o pastor Vangivaldo, a gente que quer crescer tem até amanhã para aprender. Ah, é? Espera. Eu tô apanhando aqui. Eu cliquei aonde não deveria. Minutinho. Mas desse jeito aí tá bom, pastor, dá tanto para ver. Mas eu não tô vendo mais nada agora. Espera aí. Deixa eu voltar Agora aqui. nós estamos vendo o senhor. Minutinho. Como é que é exibir? Não tô achando aqui não. Deixa eu colocar aqui do meu jeito aqui, pronto. Agora ficou bom. Ou diminuiu. Glória a Deus. Assim ficou melhor? Não, do outro jeito. Assim? Isso, assim. Ok. Vamos lá, eu preciso, porque alguma coisa eu preciso ficar mudando aqui de lugar aqui para me poder facilitar aqui. Muito bem, hoje nós vamos então estudar esse tema. Esse tema, eu acho ele interessante porque a Bíblia Sagrada, ela desde o início, desde Gênesis, Deus ele teve um plano, ele tem um plano glorioso de se apresentar, de se revelar ao homem.
E dentro desse plano de se revelar ao homem, já começa a escatologia. Ou seja, a escatologia ela começa já lá no livro de Gênesis. Já nos primeiros capítulos, nós já conseguimos ver a escatologia presente. Como disse o bispo Expedito Ferreira de Melo, se nós colocarmos os óculos da escatologia, nós vamos ver escatologia em toda a Bíblia. Porque Deus, ele tem um plano, e esse plano, o plano dele é de se revelar ao homem e revelar as coisas que hão de acontecer também. Ou seja, o que nos dá certeza que as profecias futuras vão se cumprir é exatamente porque as profecias passadas que se cumpriram em Cristo dá segurança de que as outras também vão se cumprir. Ou seja, todas as revelações de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, têm um objetivo: ver as profecias se cumprindo, as revelações de Deus se cumprindo, e aquelas que não se cumpriram, que vão se cumprir também. Tá? Então, essa é um plano, esse é um plano de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, mostrar que os planos dele todos vão se cumprir. Então, para começar esse estudo, eu marquei aqui como introdução, mostrando, então, esse termo. O termo escatologia origina-se de duas palavras gregas, eschatos e logos, que, juntando as duas, logo, simplificando, significa doutrina das últimas coisas. E, geralmente, tem sido entendido como referindo-se a eventos que ainda virão a acontecer, relacionados tanto com o indivíduo como relacionado com o mundo. Em relação ao indivíduo, é dito que a escatologia se ocupa de assuntos tais como morte física, imortalidade e o assim chamado estado intermediário, o estado entre a morte e a ressurreição geral. Então, veja, a escatologia, eu quero trazer ela nesta noite, porque visto que nós teremos algumas aulas aí para frente, eu quero trazer ela nesta noite, dando a ênfase de que, pelas profecias cumpridas na revelação de Jesus Cristo, as profecias não cumpridas ainda, certamente irão se cumprir. Conseguem me entender? Né? Então, assim, certamente vai se cumprir as profecias que não se cumpriram. E isso é mais relacionado, então, com o todo. Em relação com cada pessoa, a escatologia tem muito a ver com a morte física, com a imortalidade e com o chamado estado intermediário, que talvez a gente vai estudar muito pouco sobre ele. Tá? Com relação ao mundo, a escatologia é visto como tratando da volta de Cristo, tratando da ressurreição geral, que aí a ressurreição geral envolve a primeira ressurreição com a parte A e a parte B, envolve a ressurreição total, a última ressurreição, envolve o juízo final e envolve o estado final das coisas, quando Deus disse: eis que crio novos céus e nova terra, o que, no meu entendimento, dali para frente, está a eternidade, sem nós sabermos muita coisa dali para frente.
toda a revelação que nós temos em relação à escatologia, eu entendo que ela termina para nós com a entrada da nova eternidade, ou seja, de uma eternidade a outra eternidade. Deus é Deus. E então, Deus já é Deus na eternidade antes de nós, antes do ser humano. Deus continua na eternidade do princípio, antes do ser humano. Deus continua na eternidade, nesse tempo chamado presente para nós. E Deus é Deus da eternidade futura, que é quando nós estivermos lá naquela ocasião onde ele diz em Apocalipse 22, eis que eu crio novos céus e nova terra, lá na outra eternidade. Até ali nós temos todo um caminho bíblico de revelações, desde a revelação de Deus ao homem no Jardim do Éden, na sequência da revelação que ele vem se revelando ao homem, até o novo céus e a nova terra, nós temos uma revelação completa de Deus. Mas, dali para frente, eu ainda não conheço muita coisa, né? Nós conhecemos essa revelação de Deus dentro de uma escatologia, desde a revelação do Éden para Adão na formação do homem, que ele já era Deus existente eternamente em 3 pessoas, e até na eternidade futura. Se vocês estiverem me compreendendo, aí tem aí nas reações embaixo aí na roda de ferramenta, tem as reações aí, reactions, aí clicando em reactions, dá também para poder levantar a mãozinha e a gente fica aqui entendendo o que vocês estão entendendo. Se não, pode escrever lá no chat que a gente tem condições de ler depois as perguntas aqui, tá bom? Então, vamos lá. Com relação ao mundo, a escatologia é tratando da volta de Cristo, da ressurreição no todo, que a gente chama na ressurreição geral, que envolve a primeira ressurreição, parte A e B, depois a ressurreição para o juízo final, a ressurreição, enfim, todos os aspectos da ressurreição, e depois o estado final das coisas, tá? E concordando ainda em escatologia bíblica, inclui os tópicos acima mencionados, e temos que insistir que a mensagem da escatologia bíblica será seriamente empobrecida se nela não incluirmos a situação presente do crente e a fase atual do reino de Deus. Ou seja, ao estudar escatologia, nós não podemos apenas estudar a escatologia como uma coisa futura, como algo futuro, senão se a gente não colocar nosso tempo presente, a nossa situação presente como crente nessa fase. E ao colocar a nossa situação nesse tempo, a escatologia, ela cresce, ela nos faz crescer como crentes, no sentido de termos uma vida piedosa, no sentido de termos uma vida de santidade, nos esforçando para encontrar com Cristo a qualquer hora, tá? A gente não pode olhar a escatologia só no futuro, sem se preocupar com esse tempo presente em que nós fazemos parte da escatologia. Nós estamos dentro de um tempo presente em que já foi anunciado por Deus e revelado por Deus lá no passado, e cabe a nós, nesse tempo, como disse o apóstolo Paulo, de nos preparar para a vinda dele, né? Para a vinda do Senhor.
Então, essa fase atual nossa, ela é muito importante. Em outras palavras, a escatologia bíblica completa precisa incluir tanto o que podemos chamar de escatologia inaugurada e escatologia futura. Por escatologia inaugurada, nós podemos chamar de, desde a morte de Cristo, ele inaugura uma nova revelação, e o apóstolo Paulo chama ela de mistério outrora oculto. Então, ele inaugura um novo caminhar para a igreja dentro da graça, prometendo a salvação para as nossas vidas. Tá certo? E a escatologia futura, né, que trata das coisas que breve hão de acontecer. Tá bom? Um próximo slide aqui. Aqui. Escatologia inaugurada. Trata-se de profecias cumpridas. Profecias são anúncios prévios de acontecimentos. Isaías 42:9. Em Gênesis 3:15, Deus mostra que o primeiro sinal claro, predito, da redenção do homem. E aqui a gente trata das revelações de Deus desde o Éden. Eu gostaria que vocês tivessem em mente comigo, como se vocês pudessem desenhar aí nos seus cadernos uma letra V, por exemplo, para vocês entenderem. A letra V, a parte de baixo da letra V, onde os dois risquinhos se encontram, pode ser considerada como um pontinho. Porém, à medida que a letra V vai crescendo, vai se distanciando e vai se abrindo um leque. Assim, são as profecias reveladas de Deus no Antigo Testamento que se cumpriu em Cristo. Em Gênesis 3:15, Deus mostra nesta primeira revelação o acontecimento já com Cristo, uma revelação com Cristo, que o filho da mulher iria pisar a serpente, a cabeça da serpente. E esse texto, pisar a cabeça da serpente, envolve destruir, derrotar Satanás, e ali também fala que o calcanhar de Cristo seria ferido. Esta expressão, ferir o calcanhar, engloba todo o sofrimento de Cristo no Calvário, todo aquele sofrimento. Tá? Então, ali já começa o início das revelações de Deus. E, com o passar dos dias, Deus vai se revelando, vai ampliando as revelações. E a gente pode ver em todo o Velho Testamento as revelações se cumprindo, as revelações de Deus, e as revelações acerca de Cristo, as revelações acerca das coisas finais. Deus vai se mostrando ao longo de toda a Bíblia. Por exemplo, acerca de Cristo, ali fala que Deus vai, que o filho o descendente da mulher iria ser ferido, e ele também iria derrotar Satanás. Um pouquinho mais na frente, Deus já revela que esse descendente, ele seria descendente de Abel, ou descendente do que nasceu no lugar de Abel, no caso, o Sete. Depois ele revela que esse filho ia ser chamado Leão da tribo de Judá, ou seja, ia nascer da tribo de Judá. Depois Deus vai se revelando que ele seria um profeta. Depois ele se revela que seria um servo. Depois ele vai se revelando que seria um sacerdote. E então vem trazendo
vem anunciando as revelações. Quando Cristo vem ao mundo, cumpre todas estas profecias acerca dele, que para o tempo dos patriarcas, para aquele tempo, o que estava lá na frente, para eles eram a escatologia, para eles eram assuntos do fim, para eles eram assuntos que iriam se cumprir e eles estavam esperando. Como nós, nesse tempo presente, estamos esperando a vinda de Cristo, né? A vinda de Cristo é a nossa maior espera agora, é o nosso maior desejo, a nossa maior esperança. Para Abraão, a maior esperança seria o nascimento de Cristo. Para eles, a escatologia mais próxima seria estes acontecimentos que já se deram, que já se cumpriram, tá? E a certeza para nós que os acontecimentos futuros vão se cumprir é porque no passado se cumpriu tudo que estava escrito acerca dos acontecimentos escatológicos para os patriarcas, para os juízes, para os profetas, para os sacerdotes, para Israel, para aquele tempo. Então, todas aquelas profecias cumpridas servem de segurança para nós nesse tempo, de que as profecias também vão se cumprir e que nós devemos estar esperando a vinda de Cristo. Escatologia, ainda profecias cumpridas, por exemplo. Todos esperavam a redenção de Israel. Lucas 2:38 foi falado acerca desse cumprimento, que os patriarcas esperavam a redenção de Israel. E os sacerdotes, os profetas, todos eles esperavam esse momento. Quando Jesus nasce, aleluia, aqui o Simeão e a Ana, eles estão aqui agora no templo, atentos, esperando. Isso aqui mostra para a igreja o tanto que nós devemos estar atentos. Veja, quando Jesus entra no templo carregado pela mãe, ao lado do pai, e entra no templo, ali no templo tinha muitos sacerdotes, muita gente, mas quem consegue compreender que aquela criancinha que estava entrando no templo era o Redentor de Israel, foi só o Simeão e a Ana. Somente os dois conseguiram ver que aquela criança era o prometido, era o Messias. E aí a profetisa Ana, por exemplo, a partir do verso 36 de Lucas 2, sabe, ela se torna a primeira evangelista do tempo da igreja, a primeira mulher pregadora do evangelho de Cristo. Por quê? Porque ela não cansava de falar para todas as pessoas acerca daquela criança que tinha entrado no templo, que era o Filho de Deus. Ela viu, ela estava em jejum e oração durante muitos anos, esperando a redenção de Israel, e ela conseguiu ver que aquela criança era o Messias. E nós, no tempo presente, será que conseguiríamos ver, discernir esse tempo, ao ponto como discerniu Ana e Simeão? Nesse tempo de pandemia, será que nós conseguimos discernir alguma coisa? Não é? É tempo da gente pensar nisso. Ana estava anunciando a redenção de Israel para todas as pessoas, no entanto, as pessoas, ao ver aquela criancinha, não deram importância para aquela criança. Mas ali estava o cumprimento das profecias escatológicas para Abraão, para
os patriarcas, para os profetas, para aquele povo que esperava a redenção de Israel. Para eles, a esperança escatológica, para eles, era a redenção de Israel, que vinha no Messias. E, no entanto, eles não conseguiram ver totalmente isto. Qual é a esperança hoje da igreja? A esperança escatológica da igreja? A nossa esperança seria morrer? Não. A esperança da igreja seria, então, o arrebatamento da igreja. A primeira vinda de Cristo, ou a segunda vinda de Cristo, no caso, que nós esperamos. Não a manifestação de Cristo, mas a vinda de Cristo. Porque a manifestação de Cristo vai acontecer 7 anos depois da vinda de Cristo. Porque na vinda de Cristo, é bom a gente notar essa diferença, porque a vinda de Cristo será em silêncio absoluto, será em segredo, apenas os crentes serão raptados, arrebatados, e as pessoas vão dizer, sumiu, desapareceu os crentes. E não será uma vinda visível, né? Porque Cristo virá só nas nuvens, raptar a igreja, arrancar a igreja da terra, os salvos da terra. Esta é a esperança escatológica para o presente. E a manifestação de Cristo, que a Bíblia fala que todo olho o verá, acontecerá quando Cristo descer no Monte das Oliveiras, 7 anos depois, para destruir Satanás e prendê-lo e implantar o reino Éden, o reino milenial de Cristo na Terra. Tá certo? Pastor, posso fazer uma pergunta? Sim. Primeiro evento, assim, é o que eu espero. O primeiro evento que eu espero, se eu não morrer, essa carne não morrer até lá, porque eu falo para todo mundo que eu não vou morrer, eles ficam olhando para mim. Maravilha. Mas o primeiro evento que vai acontecer vai ser a vinda, a Jesus buscar a igreja, para começar o cumprimento das profecias, não é? Então, este evento, esse momento, ele será marcado por 2 eventos distintos, mas simultâneos, né? O primeiro evento que a igreja espera é o arrebatamento da igreja, que ele será marcado com 2 eventos distintos e simultâneos, que são a ressurreição dos mortos salvos, de todos os mortos salvos. O apóstolo escritor aos Hebreus disse que nenhum deles foram beneficiados antes, para que eles não fossem beneficiados sem nós, tá? Então, vai acontecer, o primeiro evento que a igreja espera é a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos mortos salvos. Quando eles estiverem aqui nos ares em cima, acontecerá simultaneamente o arrebatamento da igreja, o rapto da igreja. Estes, sim, são os 2 eventos simultâneos que a igreja espera imediatamente, né? Ela, como usando as palavras do bispo Expedito, isso pode estar tão próximo quanto o próximo segundo, ou pode demorar ainda até séculos. Mas nós temos que estar esperando, preparado com uma vida piedosa e santa agora, esperando e trabalhando como se ainda estivéssemos num lugar distante, num ponto distante do cumprimento dessa profecia. Ok? Te agradeço. Então, estes são, sim, os primeiros eventos que nós estamos esperando. Amém. Deixa eu ver aqui. Todos de Israel esperavam a redenção, porém, quando Cristo veio e nasceu para a redenção de Israel, eles não entenderam, eles não aceitaram.
Pedro escreve na sua primeira carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Vamos lá para a Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11, que diz assim: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir. No teatro da morte de Cristo, naquele teatro daquele tempo, a gente usa essa palavra teatro não no sentido como se fosse algo em que os figurinos eles estão ali preparados para aquele momento, toda a fala, como se fosse num teatro preparado. Não. É no teatro do mundo daquela época, no evento do teatro daquela época, embora os profetas eles falassem do sofrimento que viria a Cristo, desse tempo, os sacerdotes da época não entenderam a vinda, como certamente muitas pessoas não vão entender a vinda de Cristo. Mesmo desaparecendo uma multidão de pessoas, a Bíblia fala que Deus vai permitir que Satanás faça poderes e vai enganar muita gente. E não vão entender a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja. Vai acontecer do mesmo jeito. O povo judeu esperava a redenção, ainda profecias cumpridas, porque a escatologia, eu gosto de fixar, de colocar como base as profecias antigas cumpridas, para dar certeza de que, se estas profecias cumpriram, as outras também vão cumprir. Todas as outras vão cumprir literalmente. Então, está escrito aí, o povo judeu esperava a redenção. Eles aguardavam a redenção de Israel. No entanto, aqui tem Salmo 23, aqui 22, nunca foi, tá? Pode ser o Salmo 23, tá? Ponto e vírgula. No caso, seria também o Salmo 22, que se cumpriu, tá? O povo esperava a redenção. E Deus, ao longo do tempo e para as gerações seguintes, vai mostrando as pistas deste Redentor. Então, Deus foi mostrando as pistas deste Redentor que iria trazer a redenção para Israel. Cumprindo todas estas pistas em Cristo, cumprindo todas estas pistas, aqui eu coloco um monte delas, ó. Satanás tentou frustrar esse plano de redenção. Abel, o primeiro adorador que agradava a Deus. Depois a sequência do Redentor em 7, do nascimento do Redentor em 7 de Gênesis 4, 26. Depois vem o Enos, um adorador que começou a invocar o nome do Senhor. A promessa do Redentor continua através do primogênito de Noé. Depois o chamado de Abraão e a promessa. E aí Deus vem mostrando uma sequência de profecias bíblicas acerca de Cristo. Dentre os 12 patriarcas, a promessa ressurge em Judá, de Gênesis 49, 19. Essa descendência já é um tanto conturbada em Gênesis 38, mas mesmo assim o Cristo veio da descendência de Judá. Aqui a palavra mostra como descendente da mulher, descendente de Abraão, descendente da tribo de Judá, descendente de Davi.
Deus então vai revelando mais pistas dessa escatologia cumprida no passado com a vinda de Cristo. E Deus então vai revelando mais pistas do chamado desejado e esperado Redentor. Em Deuteronômio 18:15, Moisés diz que Deus vai levantar um profeta libertador semelhante a ele. Depois, em Gênesis, esse Redentor seria um sacerdote. Em Zacarias 9:9, Deus revela pistas de que ele seria rei. Em Isaías 42:1, o profeta Isaías revela ele como servo. Em Isaías 52:13-15, depois no capítulo 53, Deus revela ele como servo sofredor. 53 de Isaías revela ele como servo curador. E aí vem caminhando mais profecias adicionais e pistas da concepção do nascimento de Cristo por uma virgem, Isaías 7:14, que se cumpre em Mateus capítulo 1, verso 18, a morte das criancinhas em Gênesis 35:19, Jeremias 31:15, e que se cumpre em Mateus 2:16, lá em Belém. A cidade do nascimento, Miqueias revela e se cumpre em Mateus 2:1-6, dizendo: e tu, ó Belém, Efrata, de modo nenhum serás, és a menor de Israel, pois de ti nascerá o Salvador. Então a profecia se cumpre em Mateus 2, de 1-6. Depois a fuga para o Egito, descrita em Oséias 11:1, e se cumpre em Mateus 12, 13-15, 2 do 13-15. A estrela do Oriente, que foi profetizada lá no tempo de Moisés, de número 24:17, Isaías 63:3. Se cumpre em Mateus capítulo 2, verso 2, quando aqueles homens vêm do Oriente trazendo os presentes para ofertar a Jesus. E aqui tem uma história muito bonita. Depois fala sobre a rejeição pelo seu povo, de Isaías 53, verso 3. Então, Deus vem trazendo pistas de que as profecias escatológicas, lembrando, para Abraão, para os patriarcas, para os profetas, a vinda de Cristo, o nascimento de Cristo, a redenção, para eles era uma espécie de escatologia, de acontecimentos que se daria. Assim como para nós estamos esperando a vinda de Cristo e as profecias correlacionadas, nós estamos aguardando esses cumprimentos das coisas futuras. Eu estou trazendo aqui, fazendo esse pano de fundo, mostrando o cumprimento dessas profecias reveladas, que para eles eram escatologia. Tá? Porque às vezes a gente estuda escatologia só o futuro, só as coisas futuras. Mas não, a escatologia também era as profecias cumpridas em Jesus Cristo, também era uma espécie de escatologia para o povo, para os patriarcas e para os do passado. Mais na frente, nós vamos ver a nossa escatologia da esperança, daquilo que nós ainda estamos esperando. Conseguem me compreender? Amém, pastor. Amém. Então vamos seguindo aqui. Não sei se alguém já escreveu aí no chat, alguém já... não estou dando para ver aqui, daqui a pouco eu vou refazer aqui minha tela, que está bem desajeitada aqui para mim. Ainda nas escatologias das profecias cumpridas, nós temos no passado, nas profecias do Velho Testamento, pistas relacionadas com a morte de Cristo, que Deus está então mostrando para aquelas gerações o que iria acontecer para que eles estivessem seguros, e isso gerava
uma espécie de esperança de redenção. A Bíblia fala que muitos morreram na esperança da redenção de Israel. Então, eles tinham uma esperança de redenção. E estas profecias, elas do Velho Testamento, eram pistas que mostravam os acontecimentos que se dariam no final. Para eles, a escatologia presente não era o arrebatamento. Para eles, a escatologia não era a segunda vinda de Cristo. Para eles, a escatologia que eles tinham como algo que trazia redenção para eles era a vinda do Messias, era o Emanuel. E então Deus começa a mostrar ao longo de todo o Velho Testamento inúmeras revelações que a gente chama de pistas relacionadas com o Messias, que era o Redentor para eles e que eles rejeitaram. Embora Deus anunciou com essa quantidade de profecias, eu coloco aqui apenas algumas, eles ainda conseguem rejeitar, né? E no tempo presente hoje da graça, a verdade também é da mesma forma. As pessoas não serão condenadas pelo fato de pecar. As pessoas serão condenadas pelo fato de não aceitar o perdão oferecido por Cristo, que traz esperança para o futuro, né? Então, toda pessoa que rejeita o perdão oferecido por Cristo está anulando na vida dele qualquer esperança escatológica de futuro hoje. Pistas relacionadas com a morte de Cristo. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, de Zacarias 9:9, que se cumpre literalmente em Mateus 21, do 1 ao 11. O pastor ferido, de Zacarias 13, ferirei o pastor e as ovelhas dispersarão, e se cumpre em Mateus 26, 31. A traição de Judas e as moedas de prata, que foi descrito pelo profeta Zacarias em 11:12, e cumpriu literalmente em Mateus 26, 31. O sofrimento e a dor, profetizada por Isaías 53, cumprida literalmente em Lucas 23, 33 a seguir. A crucificação, já anunciada em Deuteronômio 21, 33, e se cumpre literalmente nos evangelhos, e aqui fala da maldição que o Senhor estaria tirando da terra pelo fato de Cristo ser crucificado no madeiro, e também ser pregado numa cruz de João 19, 34, que é uma profecia de Zacarias 12, verso 10. Então, aqui, deixa eu ver aqui, mas a coroa de espinho, o seu rosto desfigurado, as suas vestes repartidas, o fato de nenhum dos ossos de Cristo ser quebrado, isso já tinha sido profetizado tanto no Salmo quanto também no Êxodo, e se cumpre literalmente em João 19, 33. A ressurreição de Cristo, profetizada em Salmo 16, 10. A ascensão em Salmo 68, 18. A salvação aos gentios, a porta da salvação pela graça aos gentios, de Isaías 42, o servo que abre as portas da salvação. E, por último, a igreja, o mistério revelado. Então, essas são profecias cumpridas. Agora, ainda profecias a se cumprir. O esmagar da cabeça da serpente, o rei forte de Isaías 2:3 e de Daniel 7, a paz promovida pelo Messias, a destruição total das armas em toda a terra, de Isaías 2:3, 4, e Oséias 2:18, Miqueias 4:3,
e também ainda no Salmo 46, que não está aqui, está aqui a vitória contra o anticristo e seu exército no Salmo 46. São profecias do Antigo Testamento relacionadas ao milênio e relacionadas à segunda vinda de Cristo, que vai se cumprir. A esperança futura para a terra está expressa em Isaías 65:17, que diz: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Isaías 66:22. Veja, aqui nós já estudamos, vemos aí, ainda que de forma meio rápida, mas um monte de profecias que no Antigo Testamento, para os patriarcas, repito, e profetas, sacerdotes, povo que esperava a redenção, era escatologia para eles, né? E agora tem aqui na tela ainda mais um monte de profecias do Velho Testamento a se cumprir, tá? Quantos de nós não gostamos tanto de ler o Salmo 46, não é verdade? O Salmo 46, que a gente sempre lê nas nossas igrejas e com ênfase de vitória, de Deus estar conosco, etc. Quando nós colocamos o óculos da escatologia neste Salmo, nós vemos este Salmo que ele vai se cumprir totalmente na manifestação de Cristo. Quando Cristo descer no Monte das Oliveiras e pisar no Monte das Oliveiras, cumprindo a profecia de Zacarias 14:4 e cumprindo 1 Tessalonicenses 4:14, quando Jesus descer no Monte das Oliveiras, o Salmo 46 literalmente vai se cumprir, porque Israel vai estar cercado com exército das nações, com tanques de guerras e todos exércitos de guerra contra Israel, e o Salmo 46, com a beleza incrível e com a precisão incrível dos seus escritos, do salmista, ele disse, olha, para Israel naquele momento, que vai ser quase que desesperador para Israel, estando cercada pelas nações e pelo anticristo, e na fúria de Satanás contra Israel, e naquele momento, quando Cristo descer no Monte das Oliveiras, então Israel vai dizer, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na onde? Na hora da angústia, na hora da tribulação, naquela hora de maior angústia para Israel, Deus vai se manifestar de forma presente e vai se cumprir este salmo. E aí Israel vai dizer, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, e ainda que as águas rujam e se perturbam, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus estará no meio daquela cidade, no Monte das Oliveiras, e a Bíblia fala, a cidade não será abalada. Então vai se cumprir literalmente o Salmo 46 lá no futuro. No Salmo 46 vai ser cantado, vai ser entoado pela igreja quando descer com Cristo no Monte das Oliveiras, e quando Israel ver Cristo descendo vitorioso para libertar Israel da opressão das nações e da opressão do anticristo. E eles vão dizer, as nações embraveceram, os reinos se moveram, mas ele levantou a sua voz e a terra se derreteu.
O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações ele fez na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, queima, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Veja, que profecia linda, escatológica, que vai acontecer. Vai ser um momento glorioso, vitorioso, triunfal, né? Triunfal. Jerusalém cantando, esperando Cristo descer no Monte das Oliveiras, a igreja descer com Cristo para o reino milenial, para a manifestação de Cristo e o seu reino milenial lá no futuro. E estas armas que descreve aqui Miqueias 4:3, Isaías 2:3 e 4, Oséias 2:18, tudo isso vai acontecer, Jesus vai quebrar tudo isso, desfazer todo o exército do anticristo, desbaratar, derrotar, prender Satanás. A escatologia desse futuro é tremenda. A escatologia da vinda de Cristo é tremenda. Certamente hoje as horas se avançam muito, nós ainda não teremos como falar da escatologia das bodas do Cordeiro nos céus. Os 7 anos. Os 7 anos será de muito trabalho no céu, será de muitos acontecimentos para a igreja no céu. Vai ser um tempo muito glorioso da igreja nos céus. Tá? E essa escatologia... Oi. Eu vou interromper o senhor porque eu gosto de perguntar. Manda. Essa questão, o senhor falando assim, eu dou uma viajada e eu já começo a ficar glorificando a Deus. Mas eu me maravilho com isso pelo fato de que o senhor falando, eu já me imagino assistindo tudo isso. Porque Filipenses 2:8 vai falar, né, que todo joelho dobrará e toda língua confessará que o Senhor Jesus, ele é rei. E para isso acontecer, todos que passaram sobre a terra vão presenciar esse acontecimento, né? Escuta, é muito interessante a sua conversa, ela abre um leque aí para mais uma meia hora de conversa. O Filipenses 2:8, de todo joelho, ele vai se cumprir lá no juízo final. Tá? Chegando no juízo final. Só que o galardão de Cristo nos céus, ele vai ser presenciado por milhões de pessoas, de salvos. Jesus, quando chamar o salvo, vou usar aqui o nome do Renato, que está ali. Renato, para o seu momento de galardão, de coroa, Deus vai usar palavras para falar das atitudes, das obras do Renato na terra, pela qual ele vai ser galardoado, coroado. Só que a multidão dos céus vai ver, sabe? Coisas que às vezes o Renato fazia em seu tempo de devocional, de oração, de jejum, de intimidade com Deus, sabe? O seu tempo de leitura da Bíblia, seu tempo de devoção, que às vezes acontecia lá no quarto dele, que a gente não vê, sabe? Deus vai falar, olha, eu vi as tuas obras, eu vi isso, e você é digno, aqui está a sua coroa. E o mundo inteiro dos salvos vai ver aquele momento de galardão, né? O mundo inteiro vai ver aquele momento de coroa, sabe? De
de aplausos e de glórias ao Cordeiro que salvou. O Renato vai pegar a sua coroa, vai depositar aos pés de Cristo e vai dizer, não foi por mim, o Senhor venceu por mim. Foi pelo nome do Senhor que eu consegui chegar aqui. Foi pelo seu sacrifício que eu consegui chegar aqui. O Senhor é digno da coroa, o Senhor é digno da honra, o Senhor é digno da glória, o Senhor é digno do louvor, o Senhor é digno. E Jesus vai pegar a coroa, coloca de novo e diga, mas agradei dar-te o reino. Seja bem-vindo. Então vai ser um momento glorioso de galardoar, de presentear, né? De honrar o salvo. Porém, o interessante é que a condenação de todo joelho, Rogério Bueno, também ela não será num quartinho escondido aonde a pessoa vai entrar ali para receber a sentença do juízo final e ele vai sair dali triste, cabisbaixo, para ser lançado no lago de fogo do inferno. Não, não vai ser assim. A condenação, ela também será visível por milhões, sabe? O mundo todo vai ver a condenação. Por quê? Porque Deus é justo e a condenação também ela vai ser justa. E a pessoa não vai ter condições de dizer absolutamente nada em contrário ao veredito da condenação. Por quê? Porque o mundo todo vai ver as atitudes dela pela qual ela está sendo julgada, as obras dela pela qual ela está sendo julgada. Tá? Se foi por negligência, por ação, por pecado, por omissão, por palavras, sabe? Por orgulho, por carnalidade, enfim. Quando eu falo que a escatologia ela é bonita, mas nós temos que ver o tempo presente, porque nós temos que olhar para o futuro, buscando ter um coração piedoso nessa hora. Porque a salvação está a nosso dispor, mas precisamos de buscar um coração santo, um coração piedoso diante de Deus. Entende? Porque o juízo não vai ser escondidinho. Eu fui condenado, Deus foi injusto, me condenou. Não vai ser assim. O mundo todo vai ver as atitudes, as obras. A Bíblia diz, vai abrir o livro das obras. As obras os seguem. Então vai abrir, não tem como, sabe? O Tribunal de Cristo, que vai ser nossa próxima matéria, o Tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, a gente vai falar mais detalhes sobre isso. Tá certo? Conseguiu pegar aí um pouco da linha de raciocínio, pastor Rogério? Amém, pastor. Obrigado. Mas mesmo assim eu me vejo lá com Jesus. Amém, é isso mesmo, sabe? E pela graça dele, pela bondade dele. Ainda profecias a se cumprir, vamos seguir aqui para frente. Os julgamentos das nações, que é uma profecia incrível que está escrito, eu acho que em Mateus 25, ali está faltando a referência, Mateus 25, 31 a 46, eu creio que é esse texto. O julgamento das nações. O julgamento das nações acontecerá quando Cristo descer no Monte das Oliveiras, que é um assunto que essa escatologia já é para o nosso tempo presente, já visando lá já um segundo acontecimento lá mais na frente, né? Porque o primeiro que a gente espera é a vinda de Cristo. As nações sendo benditas, Cristo também disse, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo. Pois tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, estava nu e vestiste-me, enfermo, e fostes visitar-me, preso, e fostes ver-me. Senhor,
quando é que fizemos isto? E ele disse, quando fizestes a um dos meus pequeninos irmãos, fizestes a mim. Então, aí, a gente vê o julgamento das nações de Mateus 25, 31 a 46, esta passagem do julgamento das nações, que é um assunto que vai acontecer no Monte das Oliveiras. As nações que usarem de benignidade para com Israel. Tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Estava nu e vestiste-me. Preso e visitaste-me. Enfermo e fostes ver-me. Quando, Senhor? Quando fizestes a um dos meus pequeninos irmãos. Nós lemos esse texto e às vezes colocamos ele na conta da igreja para esse tempo presente, e às vezes até damos conta de fazer boas mensagens em cima dele, e até dizemos, olha, como eu gostaria, como vai ser maravilhoso o dia em que Cristo disser para a igreja, vinde benditos de meu Pai. Não. Esse texto não vai ser para a igreja nesse tempo. Esse texto vai ser para o julgamento das nações que vai acontecer lá no Monte das Oliveiras, na manifestação de Cristo. Para a igreja, a palavra de boas-vindas da igreja é as palavras de boas-vindas nas bodas do Cordeiro, que vai haver o tribunal de Cristo. O galardoar dos cristãos no tribunal de Cristo. Tá? Então, as nações serão benditas, são também profecias que se cumprirão no milênio, tá? As nações sendo abençoadas no milênio, a renovação da terra, que acontecerá no milênio, de Isaías 32:15, o deserto florescerá, o capítulo completo de Isaías 35. Os lugares secos serão fontes de água, de Isaías 35. A paz que volverá ao mundo animal. Tudo isso no reino milenial de Cristo. São profecias ainda do Antigo Testamento que vai se cumprir. E está dentro de uma escatologia ainda que nós precisamos estudar nesse tempo presente. Ainda se cumprir, a terra se encherá de conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aparecerá a segunda vez para salvar aqueles que estão esperando ansiosamente por ele, de Hebreus 9:28, que é a próxima vinda de Cristo. Então, o arrebatamento da igreja, as bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo, essas duas coisas nós vamos estudar na próxima lição, as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo. Depois, a grande tribulação, esse é um assunto, assim, que há muitas controvérsias, mas a gente precisa estudar todas as escolas apocalípticas e as formas de interpretação, e nos posicionamos também aqui. A Igreja de Deus tem uma posição clara e muito definida acerca da grande tribulação. O anticristo e a besta e o falso profeta, e a manifestação de Cristo, que é a segunda vinda dele. A gente chama manifestação de Cristo, é quando todo olho o verá, quando ele descer no Monte das Oliveiras, no final da grande tribulação, no final também das bodas do Cordeiro no céu, enquanto acontecerá 7 anos de festa nos céus e muito trabalho e muitos acontecimentos que se darão no céu nas bodas do Cordeiro, na terra acontecerá a grande tribulação, que vem acompanhada daqueles sinais apocalípticos que estão escritos lá. Isso não gera medo à igreja, isso gera piedade, né, para que a igreja esteja esperando aqui, o arrebatamento da igreja. Mas é importante a gente estudar isso aqui, tá? Porque nós não vamos ser pegos de surpresa em hora alguma. Seguindo,
ainda Cristo descendo gloriosamente com a igreja, na manifestação de Cristo no Monte das Oliveiras. Para vocês meditar isso aqui, ó, seria bom colocar aqui 1 Tessalonicenses 4:13. Ver se eu dou conta de colocar aqui. 4:13, verso 14 e 14. 4:13 e 14, paralelo com Zacarias 14:4, tá? Zacarias 14:4. Inclusive, essa que a gente usa essa forma fácil para decorar aqui. 1 Tessalonicenses 4:14 e Zacarias 14:4, que vai estar falando da vinda de Cristo descendo no Monte das Oliveiras com a sua igreja, de forma gloriosa, triunfante, a igreja vencedora, a igreja vitoriosa, a igreja reinando com Cristo. Eu gosto de citar isto aqui. A igreja, nesse tempo presente, nós somos testados e provados a nossa equidade. A equidade, eu entendo como o nosso senso de justiça. Todo crente precisa ter senso de justiça para nunca na terra cometer injustiças. Lógico, podemos cometer injustiças involuntárias, mas dependendo de nós, crentes, nunca devemos cometer injustiça com nenhuma pessoa, contra nenhuma pessoa. Por quê? Porque Cristo vai também julgar em nós esse senso de justiça, porque nós nos tornaremos rei com Cristo. Nós reinaremos na terra com Cristo. E o nosso reino será de justiça, porque o reino de Cristo é de justiça. E hoje nós precisamos já ter senso de justiça, equidade, porque isso também será lá na frente, na vinda de Cristo, isso no reino milenial de Cristo, isso será importante. Porque Cristo disse, olha, fostes fiel no pouco, sobre 4 cidades te colocarei, sobre 10 cidades te colocarei. Então o Senhor vai colocar a igreja, aleluia, para ajudá-lo no reino milenial dele e reinaremos com justiça no milênio, tá? Cada crente, cada salvo, a igreja reinará com justiça juntamente com Cristo, tá? E isso, a gente precisa desse senso de justiça agora, tá? Tem muitos crentes que não medem consequência para passar a perna nos outros, para dar trabalho, dar problema, dar prejuízo, etc. Deus não gosta disso, tá? Nós precisamos, a Bíblia fala, é melhor nós sofrermos o dano do que praticarmos o dano, tá? Então, estes não sendo aperfeiçoados sem aqueles, Hebreus 11:40. Eu gosto muito disso aqui, ó, porque estes que ele fala são os patriarcas, são os profetas, são todos os que morreram no Velho Testamento, esperando a redenção de Israel, e também os apóstolos e todos os crentes que já morreram até hoje, esperando a redenção, a salvação em Cristo, eles não serão aperfeiçoados sem nós, que são aqui, ó, aqueles aqui, sem nós, Hebreus 11:40, tá? Então, o arrebatamento da igreja vai ser um momento tão triunfal, tão glorioso, porque simultaneamente acontecerá a ressurreição destes, ó, para ir para as bodas de Cristo, as bodas do Cordeiro. Então, todos os salvos do Antigo Testamento,
todos os salvos do Novo Testamento que morreram ressuscitarão juntamente com os salvos agora no tempo presente para formarmos um grande exército triunfal para entrar nas bodas do Cordeiro de 11h40. Tá? Acontecerá ainda o reino milenial de Cristo, de Apocalipse 24, versículo 4, que nós estaremos falando ainda no futuro. Satanás sendo solto por um pedacinho de tempo lá no final do milênio, e ainda vai encontrar cabeça de bagre que vai seguir Satanás contra o reino milenial de Cristo. O novo céu e a nova terra, que ainda vai se cumprir, que até aqui em novo céu e nova terra a gente consegue ter o discernimento das profecias. Daqui para frente, eu penso que entra a eternidade e a gente não sabe mais o que Deus vai revelar para nós na eternidade. Seguramente, a eternidade não será aquela coisa de santo, santo, santo. Só isso não. A eternidade será algo muito glorioso, muito glorioso. Tá? E ele fala, eis que eu faço novas todas as coisas, em Apocalipse 21, verso 6. Chegando aqui ao final dessa matéria hoje, eu vou abrir o espaço aí para algumas perguntas. O cristianismo, ele é escatologia. O cristianismo é esperança. O cristianismo é olhar e andar para frente. E por causa disso, também é revolucionar e transformar o presente. O escatológico não é um dos elementos da cristandade, mas é o agente da fé cristã em si. É a chave a qual tudo está ajustado. Por isso, escatologia não pode realmente ser apenas uma parte da doutrina cristã. Antes, a perspectiva escatológica é característica de toda a proclamação cristã, de cada existência cristã e de toda a igreja. Ou seja, nós não podemos ver o tempo presente da igreja apenas sem a escatologia. A escatologia tem que estar presente em nosso viver diário. Ou seja, jamais nós podemos ler a Bíblia sem sempre colocar os óculos da escatologia. Porque, sendo assim, em todos os instantes nós vamos ver, e por toda a Bíblia, Deus falando conosco dos sinais que hão de acontecer, das profecias cumpridas e nos advertindo para uma vida cristã piedosa no presente momento e vivermos uma vida de santidade e de disciplina cristã. Amém? Vou abrir aqui agora, fechar aqui, ok? Ah, que bom. É bom ministrar, mas é bom ver o rostinho de vocês. Aqui tem 2 perguntas aqui no chat. Bispo Cleverly, o doutor Hugo, ele coloca, eu creio que todos vocês já leram isso aqui. Bispo Cleverly, o Senhor ainda vai mais à frente. Contudo, vou adiantar a questão por aqui mesmo. Fiquei na dúvida desde o CIBIM. Tenho um pouco de dificuldade de compreender as diferenças entre pré-milenismo e pós-milenismo e amilenismo. Me parece que é aqui que os teólogos mais divergem sobre este tema. Tem também a questão do pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. E também tem o mesotribulacionismo. Tá? Em suma, nossa escatologia é pré-milenista e pré-tribulacionista. Então, nós acreditamos, a nossa teologia, na verdade, aqui há muita divergência, doutor Hugo. A Igreja de Deus não é a minha escatologia. Tá? A minha também é, mas a escatologia da Igreja de Deus, a forma como nós cremos é
que o arrebatamento da igreja é o primeiro evento, é antes do milênio, vai acontecer o arrebatamento da igreja. Nós somos pré-milenistas e pré-tribulacionistas também. Existem aqueles que acreditam que o arrebatamento da igreja acontecerá no meio da grande tribulação. Não acreditamos assim. Nós acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação. A igreja do presente momento, da presente graça, da expressão o reino de Cristo está presente, não passará pela grande tribulação. Essa é a nossa crença. E também nós somos, o arrebatamento acontecerá, a tribulação acontecerá antes do milênio, para depois chegar ao milênio. E a igreja reinará com Cristo no milênio na terra, não no céu, mas na terra, tá? Nós estaremos como igreja reinante com Cristo salva, glorificada, mas reinante na terra. Tá certo? Mas esse assunto a gente vai abordar possivelmente na terceira aula. Até lá eu terei um tempo maior também para me preparar um pouco mais. Tá? Não é um assunto difícil, sabe? As interpretações escatológicas, as escolas de interpretação escatológica é bem complexa, tá? E existem aí um monte de situações, né, que a gente precisa estar abordando para poder a gente vencer. Tá bom? Alguma outra pergunta mais? Deixa eu ver aqui no chat. Acho que no chat, deixa eu ver se tem mais uma. A irmã Leanei. Pastor, o Senhor nos envia este material pelo meio? Envio sim. Aleluia. Sim, Bueno, pode falar. Eu estou aqui, eu ia dizer, né? Pastor, eu quero retificar algumas coisas. Sim. Eu estou aqui na máquina da Leanei, está o nome dela, né? Sim. Outra coisa que eu não só me vejo com Jesus, mas eu vejo todos vocês lá junto, porque com certeza nós vamos estar reunidos lá conversando, como nós sempre fazemos, né? O mestre está lá ministrando e nós estamos aqui. Pastor Bueno, trocando uma ideia. Uma vez eu estudei sobre os temperamentos, os 4 temperamentos principais, e um dos pastores lá que estava ensinando, ele falando sobre o fleumático, ele dizia que nos céus ou no milênio, o fleumático vai sentar na beira do rio da vida, da água da vida, sabe? O rio lá, vai colocar os pezinhos no chão, dentro da água, cruzar os braços e ficar ali admirando a beleza da eternidade e do reino de Cristo. Agora veio à mente assim, já pensou se lá tivesse um chimarrãozinho para poder a gente colocar os pezinhos dentro das águas, sentar na beiradinha ali, curtir um chimarrão, para quem gosta de Coca-Cola, já pensou se lá tivesse uma também? Pastor, o senhor leu sobre o fleumático, mas e sobre Pedro e Paulo? Porque eu me enquadro com esses caras aí. Chega passando na cabeça. Como é que vai ser? Esses aí deve que vão, esses aí é capaz que vai subir nas árvores, lá na árvore da vida, e vai ficar colhendo as folhas para os fleumáticos. Eu vou ali buscar um alimento para você, eu vou ali buscar um alimento para a nação ali. O fleumático vai dizer, vai lá. Enquanto isso, eu vou refrescar meu pezinho aqui. Brincadeira, né? Mas é assim, uma coisa interessante, porque a verdade é que a gente não tem ainda, a gente não consegue, a nossa mente finita não consegue compreender a ilimitação, o ilimitado de Deus.
Paulo, quando teve todas aquelas revelações grandiosas, ele disse, olha, não vai adiantar eu contar isso para vocês. Vocês não vão entender. Não vão entender nada, né? Então, assim, por mais que a gente faz alguma conjectura desse futuro glorioso, a gente ainda, humano na Terra, com essa mente limitada nossa, nós não conseguimos ter a compreensão toda, exata, né? Porque, assim, o céu é muito mais céu do que a gente imagina, sabe? Sim, Bueno. Pastor, nessa linha de pensamento da limitação do ser humano, que o senhor falando, porque quando nós passamos a ouvir sobre a escatologia, esse é o rio, né, da fonte da vida, onde nós não deveríamos de tirar os pés de dentro dele, e muito menos o olhar da paisagem que existe em volta desse rio da vida. Só que vivendo na terra, onde nós estamos vivendo, e né, a gente vê todas essas circunstâncias, e como ser humano, nós acabamos perdendo o foco. E assim, como ser humano em si, a gente tende a ter um julgamento de que é muito difícil a gente conseguir entrar no reino de Deus pelo fato, como falou Yates Bonilla no dia que ele falou sobre o livro de João, né? Da nossa carne, da fraqueza da nossa carne, da imperfeição da nossa carne. Então, assim, por nós sermos imperfeitos e agirmos de forma imperfeita, o nosso olhar ele está muito mais ligado, às vezes, nas coisas que são da terra do que as coisas que são do céu. Então, né, essa é uma questão onde a gente precisa, eu penso que nós precisamos permanecer mais. Rogério, né? Rogério, é o seguinte, nós estamos vivendo momentos muito cruciais. Essa pandemia, ela veio nos ensinar alguma coisa para um novo normal, que eu estava comentando, o Hugo comentando comigo agora há pouco, antes. Veja, a igreja primitiva, ela era ousada ao ponto de enfrentar espadas, perseguições e morte. A igreja que nós estamos vivendo hoje, ela é uma igreja que tem se mostrado covarde, medrosa, sabe? Ao ponto de não ter coragem de participar da Santa Ceia com o mesmo propósito que era a Santa Ceia no original. A Santa Ceia no original era: vamos participar da ceia, nos alimentando, tendo em vista o sofrimento que pode vir a qualquer momento. Sabe? Desde a Páscoa, lá anterior à Páscoa, o mesmo assunto, se a gente fizer um estudo, ele nunca é para cruzar os braços. Ele é olhando, é um alimento para se fortalecer, visando uma fase difícil. E o que acontece? Muitos de nós olhamos para o nosso impériozinho, para o nosso reino. Entende? E a gente fica dentro daquele reininho e a gente perde a visão do céu. Nesse tempo de pandemia, a pandemia, eu agora estou tirando, já estou hoje com 28 dias de oração ininterrupta, antes no monte e agora na igreja, com 2 horários de oração na igreja, de clamor, de guerra, de adoração mesmo. Eu estou vendo que a igreja precisa sair do seu comodismo, porque
muitas pessoas que a gente tinha como corajosas, como espirituais, estão amedrontadas dentro de casa, sabe? E perdendo tudo. Espera aí. A igreja primitiva, camarada, enfrentou a espada, a morte. E a gente, na boa ética, na boa família, naquela boa política de proteção, sabe? A gente não tem coragem de ir para a igreja. Muita gente não está tendo coragem de ir para a igreja, sabe? A gente fica olhando para esse reino presente. O reino celestial é eterno. Aquelas pessoas, quando a gente lê Hebreus 11, os heróis da galeria da fé, quando nós chegamos lá em 39 a seguir, a Bíblia fala que o mundo não era digno daqueles homens que enfrentaram. Isaías foi cerrado pelo meio. E tantos outros que enfrentaram espada, enfrentaram morte, enfrentaram luta, mas de forma corajosa, como igreja. E agora a gente nem tem coragem quase de ir na igreja, sabe? Tem um monte de gente que aqui, eu vou dizer aqui, a irmã Rosa que está aqui me ouvindo ali, ó, ela não enquadra nisso porque ela está sempre na igreja presente, mas tinha pessoas na igreja que falavam em mistérios e não sei o quê, e pá, sumiu, desapareceu, sabe? Não está indo na igreja. E a igreja continua lá, firme. Não, nós precisamos ser ousados. Nós precisamos ter os cuidados necessários, mas não podemos negar a Cristo diante desta hora, sabe? Não podemos negar a Cristo. Não podemos negar nossa comunhão nessa hora, sabe? Eu estou com medo, o calango vírus está solto por aí, sabe? Está mesmo. Mas não vai nos parar. E o diabo está usando essas estratégias eu falei calango vírus, aí vocês riram, né? Do Covid-19, para quê? Para muitas vezes intimidar a igreja, colocar pavor na vida das pessoas, colocar medo na vida das pessoas, entendeu? E perder a esperança. Essa é a realidade, tá? Não vamos olhar para o nosso reininho. Eu poderia, quando eu tive a oportunidade de vir para a Bahia, servir a Bahia, eu tinha a oportunidade de dizer, depois de construir uma igreja, casa, todo aquele impériozinho pequenininho ali que a gente tinha ali, eu poderia dizer, depois de tudo isso, abandonar isso aqui e sair, isso me dá segurança? Não vou fazer isso, mas ao contrário, nós precisamos assim valorizar nossa casa, lógico. Vamos valorizar tudo que é nosso, porque isso é bíblico, isso é mordomia. Mas não valorizar mais do que o céu. Tá? Amém. Pastor, então, aproveitando o gancho aí que o senhor falou sobre isso, eu vou lhe fazer uma pergunta. O que acontece? Formosa hoje está na situação de que para as lojas e até para a igreja reabrir, é necessário a gente ir na CDL e assinar um termo de responsabilidade com o prefeito da cidade. E eu fiz esse comentário com alguns irmãos da igreja que eu não preciso assinar um termo de responsabilidade, porque até conversei com o irmão Hugo a respeito disso, quando a gente assina um termo de responsabilidade, se acontecer, vamos que aconteça, que é o que eu falo, vamos que aconteça um surto de Covid-19, morra aí muita gente, nós vamos ter que estar lá respondendo por isso, né? Então, assim, diante do que o senhor falou, o que eu devo fazer, como nós, como igreja, que devemos fazer? Ir lá, assinar o termo de responsabilidade e abrir a igreja? Ou porque nós temos feito os cultos online. Alguns irmãos vão para a igreja, fazem os cultos, fizemos uma transmissão e, por enquanto, nós temos andado assim. Muito bem. Pastor Rogério, a pessoa mais indicada para poder dar essas ideias não sou eu. Seria o supervisor regional aí ou o distrital. Mas aí eu vou te falar
uma coisa simples que você pode fazer, que é o que eu estou pedindo aqui na Bahia. Todas as nossas igrejas na Bahia eu estou pedindo. Levante um grupo pequeno de guerreiros de oração para abrir a igreja, deixar a porta entreaberta, né, meio que fechada, e estar lá com os métodos de segurança necessários, mas estar lá 3, 4, 5 pessoas fazendo guerra no mundo espiritual e orando, sabe? Agora, quanto a outros cultos, aí já é uma decisão que é o seu supervisor de distrito que pode fazer. Mas abrir a igreja com um grupo pequeno de pessoas e estar lá com as devidas precauções, orando, levantando ousado de forma corajosa, de forma valente. Eu uso o termo daquele moço chamado Samá, de 1 Samuel 24, quando todo Israel fugia, ele para no meio do campo de lentilha e começa a guerrear contra os filisteus. E a Bíblia diz que ele guerreia o dia inteiro. E de noite, quando acaba a guerra, Deus deu um grande livramento para Israel. Ele vence a guerra sozinho. Então, esse é o tempo dos guerreiros. Esse é o tempo dos guerreiros. Esse é o tempo dos corajosos, dos ousados, daqueles que não vão intimidar e vão abrir a igreja com um grupo pequeno para orar, sabe? Porque é a oração que vai gerar os resultados para que a igreja se torne forte e vitoriosa após a pandemia. Escuta, eu estou falando do que eu estou vendo. Centenas de crentes não estão tendo coragem de ir para a igreja. E como que nós vamos levantar esses crentes? Graças a Deus que o Zoom ajuda, que nós conseguimos ver o rostinho das pessoas. Mas no Facebook as pessoas passam o dedinho lá e vão embora. Poucos são os que permanecem assistindo de verdade um culto. Então, nós vamos orar ao Senhor, levantar guerreiros de oração. Grupo pequeno, 2, 3. De repente, num horário, 2, 3. No outro horário, mais 2, 3. Levante valentes de oração. Homens que não se intimidam, mas que estão lá para guerrear contra o diabo. O Brasil está no meio de uma guerra espiritual. Os poderes das trevas, os poderes governamentais que destruíam o país foram rompidos, eles perderam o posto. E então os poderes das trevas estão em uma grande guerra contra a igreja, para que eles voltarem ao poder novamente e escravizar a igreja. Então essa é a hora de fazermos guerra, tá? Está escrito. Eu sempre tinha lá na igreja em Formosa a oração de Paulo, de Efésios 1:14. E a seguir, e depois Efésios 3:16 a seguir. Então, ali está escrito que nós temos um nome em Cristo acima de todo principado e poder e potestade e domínio, acima de todo nome que se nomeie. Nós somos a igreja e Cristo é o cabeça da igreja. Amém. Então, os valentes precisam se manifestar nessa hora, sabe? Os valentes precisam se manifestar nessa hora. Os covardes, eles vão ficar, mesmo depois da pandemia, ainda eles vão ficar alguns meses para poder aparecer na igreja. Mas os valentes têm que manifestar agora. Agora é a hora dos valentes, dos guerreiros. Tá bom? Amém. Glória a Deus. Então vamos continuar orando, né? Os irmãos aí vão orar. A vitória está na nossa oração. É verdade. Vai produzir frutos pacíficos e bonitos. Em nome de Jesus. Amém. É a nossa esperança. Muito bem, podemos encerrar por aqui. Foi um prazer muito grande estar com vocês.
Amém.